Mais ou menos um ano antes, os espíritos benfeitores, em uma reunião no mundo espiritual, abordaram uma questão muito delicada. Encontramos-nos, dizia um visitante de alta esfera, no momento de crise da humanidade terrestre. Mas é necessário lembrar que a crise que se alastra pelo mundo tem origem no indivíduo. A criatura humana está em crise e, como é natural, essa crise individual, que é resultado do vazio existencial, expande-se, forma a crise familiar, a crise social, nacional, internacional. Há 280 anos, o filósofo inglês Thomas Hardy escreveu que a sociedade do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Parafraseando, diríamos que a sociedade contemporânea perdeu o endereço de si mesma, graças, de um lado, ao excesso de conforto para uns e à escassez quase absoluta de artigos de primeira necessidade para outros, produziu na sociedade um choque do indivíduo perante a consciência. E para fugir à consciência, substituiu por uma transferência de natureza psicológica. Procurar gozar para não se inteirar dos desafios humanos. O notável filósofo, teólogo e servidor humano, o Dr. Rey, afirmou com propriedade que os males que afligem a nossa sociedade são resultado de 3 elementos essenciais: o individualismo, o sexismo e o consumismo. Dessa mesma forma, o Dr. Rollo May aborda que o individualismo tornou-se o instrumento de defesa do indivíduo para sobreviver no caos dos relacionamentos humanos. A comunicação virtual aproximou-nos tecnicamente de estranhos e afastou-nos do nosso meio familiar, das nossas amizades. Hoje, namoramos, fazemos compra, saudamos, apresentamos pêsames, praticamente tudo através do iPod ou do iPhone. E, em consequência, a nossa afetividade ficou mecânica, eletrônica, fria. Temos aquelas palavras repetitivas, habituais, que parecem preencher a ausência do nosso sentimento. Então, nós nos recolhemos ao individualismo, mantendo o coletivismo sem emoção. Porque falamos a pessoas estranhas, que conhecemos a máscara, a persona, o que elas dizem de si, quando antes, na convivência, nós conhecíamos o indivíduo, suas emoções, seu comportamento. Então, esse individualismo levou-nos à primeira fuga, a fuga do prazer, da libido. Tomemos a libido freudiana e ampliemos. Comer bem, passear bastante, gozar de qualquer forma, é uma maneira de libido. E graças à facilidade moral, à ausência de pudor e à necessidade da afetividade,
recorremos à libido sexual, aos encontros rápidos, sem responsabilidade, sem vinculação. E quanto maior o número, mais vazio ficamos no existencial. Mas para preencher esse vazio, nós recorremos ao consumismo, a ponto de hoje ser uma patologia. Pessoas enfermas que furtam, que se comprometem, que complicam os cartões de crédito, vivem amarguradas, porém, no consumismo, dão a ideia falsa de pessoas felizes. É necessário que revertamos e que procuremos a convivência fraternal, que procuremos o entendimento. Sabemos que as criaturas somos nós e que o outro reage como nós reagimos. Daí as nossas afinidades e as nossas rejeições. Mas tudo isso está no bojo da mudança, crise planetária. Quando os espíritos maus já não encontrarão na Terra o clima, a psicosfera para reencarnar-se e irão para mundos inferiores. Nesse interregno, a divindade está proporcionando a espíritos que ficaram retidos nas regiões infernais de sofrimento temporário, agora reencarnarem-se. E nós percebemos que o primitivismo, o excesso de tatuagem, de pirataria moral, como da pirataria dos séculos XIV, XVII, voltasse a esses indivíduos primários que, estou falando psicologicamente, na ausência de valores para chamar a atenção, avançam para o esdrúxulo, para a aberração, a fim de serem notados e comentados. Mas tudo isso leva a mais vazio existencial, à depressão, ao suicídio. É o século do suicídio. Estatísticas americanas mostraram que o PIB norte-americano é o maior do mundo, mas que o do ano passado foi 10 vezes maior do que o ano atrasado. Praticamente, nos Estados Unidos, se desfruta de muito prazer, à exceção de 20 milhões de miseráveis que não aparecem na imprensa. Estamos falando de estatística. Como consequência, nós elegemos uma sociedade frívola, modelo. Qualquer coisa que aparece na América, o mundo copia. Desde rodar um pequeno instrumento que traz alguns danos, até a necessidade de tornar-se um big shot para fazer parte de qualquer lista, ou lista Forbes, ou lista de futilidade, ou lista de maledicência. Não importa. Falem de mim. Falem sobre mim. Chamo a atenção, porque no íntimo não estou satisfeito comigo. Quem está, encontra-se bem e não necessita dessa divulgação barata do Face ou de qualquer outro instrumento que nos leva à distração. Ao lado deste fenômeno histórico, espiritual, entra agora a revelação. Espíritos devotados ao mal, inimigos de Cristo, reuniram-se para apressar o sofrimento humano. Judeus do passado, que foram vítimas das cruzadas, vítimas dos expurgos, que padeceram a Inquisição, procuraram muçulmanos, que também foram odiados nas cruzadas, nos expurgos, na Inquisição,
para unir-se, abandonar seus pontos divergentes e, por algum tempo, reunir-se no além-túmulo contra o inimigo comum, Jesus de Nazaré. E trabalharem de maneira que o cristianismo enfraqueça-se. Consequentemente, os valores ético-morais desapareçam e o caos tome conta da sociedade. Como na atualidade, sem nenhum demérito para os outros, a doutrina que nos traz o Cristo na sua formulação ideal, o homem-amor, o homem que revolucionou o mundo, ensinando-nos autoiluminação, tornamo-nos, os espíritas, as vítimas preferidas desses espíritos, que passaram a perseguir-nos por causa do nosso ideal, a imiscuir-se nas nossas instituições doutrinárias, gerando situações lamentáveis, brigas ridículas por cargos, por funções, mas não por encargos, não por trabalho. A maledicência graça entre nós. Sejamos honestos a ponto de reconhecer. As inimizades formaram grupos nos grupos, dificuldades de todo jaez e apêndices à doutrina têm sido inspirados para nos desviarem da codificação que é a espinha dorsal da doutrina que nós abraçamos. Então, o que vemos? Espíritas que desertam, espíritas que estão dominados pelos conflitos, pelas dúvidas, espíritos e espíritas fragilizados. Quando lhes acontece qualquer fenômeno natural na evolução, mas por que eu? Por que eu estou sofrendo? Então, não acredita em reencarnação. É uma teoria, porque a função da reencarnação é explicar-nos porque sofremos, porque temos dificuldades, porque temos desafios, porque a nossa vida é mais amarga do que outras vidas, ou é melhor, ou temos facilidades, uma inteligência brilhante. É a reencarnação que nos esclarece. Nada obstante, muitas pessoas dizem, eu me tornei espírita, e no entanto eu estou sofrendo. Mas o espiritismo não é para eliminar a dor do nosso débito. O espiritismo é para iluminar nossa alma, para não adquirirmos novos débitos e resgatarmos os velhos através do amor. Está havendo um enfoque totalmente oposto. Pessoas me dizem, mas Divaldo, eu sou bom, eu faço uma caridade, e no entanto, não estou conseguindo negócios. Eu digo, mas é a crise internacional. Ah, mas eu sou espírita. Então se conforme. Você sabe que vai passar. Você sabe que é um teste. As lições que nós lemos na doutrina são de consolo moral. Não são para nos dar a roupa da última grife, para nos colocar na classe executiva dos aviões. Daqui para Salvador, classe executiva que graças a Deus não tem. Então, nós estamos com enfoque desvairado, inspirados por forças satanizantes. A sensualidade está cada vez mais devoradora. Perdemos o hábito de nos olhar como irmãos e nos olhamos como cupidos, desejosos, atormentados e pior, em algumas casas nossas, onde deveria vigiar o respeito, a consideração, a estima, alguns indivíduos psicopatas, obsidiados, utilizam-se do atendimento fraterno para seduzir pessoas vulneráveis, pessoas frágeis, para insinuar-se
diante de pessoas agônicas, que nesse momento de dificuldade pega no mar do desespero qualquer tábua que lhe pareça de salvação. É necessário que alguém dê um alarme. É necessário que tenhamos a coragem de ver as nossas deficiências nas nossas casas. Não nos interessam como se comportam os outros religiosos. Interessa-nos como nos comportamos nós. As instituições estão lutando com dificuldades para achar passistas. E então as pessoas aprendem passe, aprendem jorê e outra coisa, e abre uma clínica, paga, porque o passe é gratuito. Vamos viver de outra forma, durante os dias para a grande noite, e durante a noite para o grande dia. As reuniões mediúnicas estão perdendo o ardor. As comunicações dolorosas dos sofredores que são trazidos estão sendo vítimas dos conflitos dos médiuns. 60% de animismo. Estou nisso há 84 anos. Posso avaliar, e qualquer pessoa de bom senso. Um espírito que se suicidou não vai incorporar em nenhum de nós dizendo: eu me suicidei, eu estava sentado no banco do jardim e aí eu me suicidei. Isso não é comunicação mediúnica, nem é narração. O suicida chega, suicida, desesperado, sem saber o que aconteceu, com as feridas da alma expostas. Ali é o hospital de emergência, que o dialogador vai com ternura, rapidez, para atender de emergência. Tenho ouvido doutrinadores demorarem 20, 40 minutos dizendo nada, mas exibindo, loquaz, fazendo discurso. Meu irmão, porque já ocorreu a desencarnação. O espírito sabe lá o que é desencarnação. Encontra-se no mundo astral, no mundo, quer dizer, sem nenhum toque. Quando a empresa chega e diz assim: ah, meu irmão, eu posso imaginar o que você está sofrendo, mas vamos pensar em Deus. Vamos mudar de província. Você está conversando comigo, nós não nos conhecemos, mas nós sabemos do amor da divindade. E olhar que esse espírito sou eu amanhã, se não me conduzir bem. Os mentores nos fazem a caridade indireta. Olhe bem o que está lhe esperando, na dor de quem chega. Então é necessário que neste momento de crise, não permitamos que as crises morais asfixiem as nossas instituições. Algumas delas montam o serviço social, muito bom, a caridade, e esquecem da maior caridade, que é dignificar o indivíduo. Dar sopa, numa casa que eu fui, me disse: olha, esta já é neta daquela que veio aqui e era a avó. Eu perguntei: como é que você conseguiu manter na miséria 3 gerações? Como é que conseguiu? A nossa função é dar cidadania, é dignificar, é dar a sopa de emergência. Mas é também dar a vara de pescar da velha lenda chinesa. Dar o pão, mas ensinar a plantar o trigo. Acordar a pessoa, porque se nós podemos trabalhar o dia inteiro e à noite, a hora do cansaço e do sono, irmos visitar a dor e socorrer, vamos dizer também ao doente: levante um pouco, faça algo. Não é essa peninha do coitadinho, isto é pieguismo. O Espiritismo dignifica, é dizermos também ao doente: você está em processo de reparação, porque em vida anterior, mas eu não acredito nisso. Mas acredita na comida que eu lhe trago, não é? Então eu vou lhe explicar, mesmo que você não acredite. E temos muito cuidado
com o lado sexual e as simpatias. Nada de encontrar alma gêmea depois de casado. Se encontrar, a alma chegou tarde. Ou divorcie-se. Use o instrumento da lei, não simultaneamente. E muito menos na instituição espírita. E muito menos se é o guia que se apaixona pela cliente. E que vai usar a cliente materialmente. Porque há de tudo em nosso movimento. Devemos ter a coragem de reconhecer que, sendo barro, criaturas humanas, temos os mesmos erros do nosso próximo. A diferença do rótulo não modifica o produto. É necessário que ser espírita é lutar contra as más inclinações. Que nós venhamos a simpatizar uma com o outro, a outra com um, é natural. Mas também de sublimar, de facilitar, de transformar em amigo. Pode haver nada mais precioso do que um amigo para a hora da nossa dor. É melhor do que um amante. Porque o amante, passado o momento em que és tu ao prazer, volta a indiferença, o cansaço, o tédio, a variação. Mas o amigo é sempre. Então transformemos os ditos amores e paixões em leal fraternidade. Vou dizer algo bastante forte. Qual teria sido a impressão de Maria de Madalena quando viu Jesus a primeira vez? Ela era uma meretriz, não sentia nada. Era sua máquina de costura, era o corpo. Ela ganhava o dinheiro e até logo. De repente ela vê um homem que sintetiza toda a beleza, todas as aspirações, que olha para ela e fulmina com o olhar. O que é que ela sente? Paixão. Ela não sentia emoções, não estava acostumada. Então ela diz, eu te darei a minha vida. É um arrobo de paixão. E ele, que era sábio, e disse, eu aceito, não agora, porque paixão passa. Mas um dia que não está longe, eu te pedirei o sacrifício da vida. E pediu-lhe 30 anos depois. Através da lepra, através dos sofrimentos mais bárbaros, quando agora ela amava a este homem que lhe transformou a vida, que eu pessoalmente considero a maior conversão do Evangelho, porque ela desceu ao pântano, à vasa fétida, e ascendeu a montanha tão elevada, que a ela ele apareceu. Paulo, mas Paulo era casto. Quando conheceu Jesus, ele era casto. Tinha um espinho na carne, mas era saudável pela lei. Então não foi um grande esforço manter, mas ela experimentou. Ela provou do fel ao aroma mais sutil. Só podia ver naquele homem o homem, até que o vendo cada dia, a ternura do seu olhar, a voz misericordiosa, dulcificou-a e transformou-a na pessoa elegida para vê-lo depois da morte. A mim me chamou sempre a atenção, por que ele não apareceu à sua mãe? A Pedro, a quem entregou o rebanho, a João, a quem amava tanto que disse, não provarás da morte. E não provou da morte pelo holocausto. Foi o único que morreu de velhice. Todos foram assassinados. Por quê? Porque ela é a lição viva. Cada um de nós tem um pouquinho de Maria de Magdala. Cada um. Eu tenho uma boa parte. Por isso eu gosto dela, do esforço que ela faz. Então é necessário que não permitamos que esses espíritos infelizes nos induzam a certas situações embaraçosas. Que não deixemos que médiuns nos manobrem. Ouçamos a mensagem com caráter
kardeciano. Vejamos até onde é o inconsciente do médium e até onde é a palavra do mentor. E para isso é necessário convivência, conhecer o caráter do médium. Se o caráter é bom, as comunicações excelentes. Se o caráter não é bom, as comunicações mistificadas, de espíritos obteiros iguais ao caráter do médium. Se é um médium caprichoso, as comunicações são duras, veementes, por causa da lei de sintonia, as afinidades. Então, aqueles espíritos estão influenciando também ao mundo cristão. Basta nós vermos o exército muçulmano, essa força que está no Oriente, nada mais é do que uma elite obsidiada, que elege a morte. Uma mãe disse ao filho: saia do exército. Ele levou à rua e decapitou-a, porque ela sugeriu que ele abandonasse o exército criminoso, a própria mãe. Quando eu me lembro de Jerusalém, que bateu palmas no domingo, e na quinta-feira que estava, crucifiquem, mas eu ofereço Barrabás, o bandido, o assassino. Não, nós queremos Barrabás, crucifica-o. É muita loucura, uma obsessão coletiva. Kardec fala das cidades obsidiadas, que de repente foram tomadas por obsessão coletiva, na América, na França e em outros países. Então temos muito cuidado com essas obsessões sutis, com essa fraternidade que os desequilibrados querem envolver-nos, a nós, os médiuns, aos doutrinadores, aos dialogadores. Mas o que é isso? É o mal. E no aeroporto, eu tive a oportunidade de ver uma verdadeira batalha entre aqueles espíritos e o nosso grupo que viajava para a cidade que nos aguardava. Aconteceram-nos todas as coisas difíceis de acontecer. Nós éramos um grupo de 10. Vínhamos no automóvel de um amigo, furou o pneu. Aguardamos a mudança, porque eu sou mineiro, vou viajar amanhã e eu chego hoje 6 da tarde, para não atrasar. Daí a pouco, pegamos o engarrafamento. Isso em Londres. Quando chegamos ao terminal, descemos as malas. Não era o terminal, era o quarto terminal, longíssimo. Chegamos correndo, ou melhor, em Paris. Chegamos correndo, esbaforidos, e fomos à Air France. Estava lotadíssimo. Pegamos o funcionário daqueles de má vontade, que fazia tudo bem devagar, e nós éramos 10. Um de nós notou que estava sem o passaporte. Telefonou para o hotel. Não conseguiu. Não pôde viajar. Voltou no hotel, 4 estrelas, em Paris. O seu passaporte foi furtado por um funcionário, porque ele ameaçou ir à Sûreté, a polícia, denunciar um hotel de 4 estrelas, e aí passou tudo que estava gravado, e estava lá o funcionário que deveria ser julgado pelo Dr. Moro. Ele também está em curso nessa questão da capital Curitiba. E então, chegou a minha vez. E ele olhou o relógio e disse: eu acho que não vou lhe atender. Eu disse: por quê? Ele disse: porque já está na hora de fechar a porta do avião. Eu digo: mas você não tem nada com isso. Você ganha para atender. E como está lá escrito que ainda está fazendo o check-in, aí eu falei bem devagar: você vai me atender. De qualquer jeito. Eu falo um pouquinho francês. Ele então me olhou e fez: o que é que você quer dizer? Quero dizer
que eu sei qual é o seu conflito. E sei qual é o seu problema moral. E você não vai descarregar em mim. Porque para mim você é um doente. Não é o problema. É o seu temperamento. E agora a pressa para não perder o avião. Ele tomou um susto tão grande. Falando fino, requebrando para lá, requebrando para cá. Eu digo, e rápido, pega a minha mala. Que eu não posso carregar peso. Ele disse assim, o senhor está possesso. Eu digo, os dois. Você com Satanás e eu com Jesus Cristo. Então metade das filas deram risada. Porque ele queria chamar a atenção, mas nem precisava. Como diz o carioca, estava na cara, estava no corpo, estava no tudo. Mas o problema é dele, não é meu, não tem nada com isso. E depois ele diz, mas o senhor tem preconceito e é homofóbico? Eu digo, eu não sei nem o que é homofóbico nem preconceito, eu paguei e vou viajar. E você proceda bem, porque senão eu dou queixa. Depois eu digo assim, meu filho, aí entrou o espírita. A primeira parte eu disse, evangelho à parte. Depois, Jesus Cristo a favor. Mas eu vendo as dificuldades das entidades para impedirem que eu chegasse à cidade, a Dublin. E chegamos. Chovia. De doer no coração, mas não eram eles. Eu digo, é bom porque limpa a psicosfera. E a partir daí, comecei a observar a interveniência de entidades más junto a nós. Entidades hebraicas. Não estou condenando o judaísmo, que eu sou uma pessoa que fala no meio espírita mais sobre o holocausto do que o outro. Mas o seu ódio daqueles que foram nossas vítimas contra Jesus permanece. Permanece. Isabel, a católica, e Fernando, o católico, que expulsaram os mouros, mandando-os para Portugal, que os matou, e alguns mandou para o Brasil, ou para o desterro na África, esses não perdoaram o cristianismo. Na mente deles foi Jesus, e estão em regiões infelizes 400 anos. Com ódio e rancor, tendo a oportunidade agora de reencarnar-se no materialismo, em situações deploráveis, para poder perverter a nossa cultura social. E eu pergunto aqui aos pais, aos educadores que têm sido vítimas do bullying, professores que apanham dos alunos e os pais ainda vão rebater. Eu pergunto, o que é que vocês educam sexualmente seus filhos? O que é que dizem a seus filhos? Quando chegam 15, 16 anos e trazem a namoradinha, eu detesto esse diminutivo, trazem a namoradinha para dormir em casa. E eu perguntei a um pai, como é que você aceita que uma moça venha dormir em casa com seu filho? Ele disse, Divaldo, porque assim ele não vai para o motel. Eu digo, e a sua casa vira um motel? Pense bem, porque a namoradinha de hoje não virá daqui a uma semana. Daqui a uma semana vem a namoradona, e vem a quarta, e vem a quinta. E perguntei a um pai, como é que o senhor aguenta um estranho entrar na sua casa, só porque é o namoradinho de sua filha? Pela manhã sentar à mesa, o senhor servir café a esse ocioso, que usa a sua filha, como usa outra. Qual é a ética moral? Como é que nós devemos ensinar higiene sexual? É de surpreender que a SIDA, o AIDS, voltou, mas voltou não nos prostíbulos, na chamada sociedade sadia, nas meninazinhas experientes. Eu tenho hoje mais medo de uma garota entre 18 e 25 anos do que uma veterana da Guerra do Paraguai.
Porque os meus amigos me contam, eu faço psicologia de grupo, de massa, tenho netos, pergunto aos meus amigos que têm vida licenciosa, e tenho muitos, e pergunto como é. Ele diz assim, faz um encontro. No máximo, amanhã, a gente fica. Depois a gente vai. Ele vai para onde? Vai embora. E o nome? Não deu tempo para perguntar. E melhor, há uma certa disputa feminina quando aparece um bonitinho para ver quem agarra primeiro. Mas na absoluta ausência de pudor. Perdoe-me. Eu disse que ia falar na sala. Estou conversando na sala. Conversando a respeito desses problemas humanos. Como é que nós vamos educar? Como é que nós vamos chegar ao mundo espiritual? Estamos necessitando da ética de Jesus, de não fazer ao outro o que não queremos que o outro nos faça. Não fazer a filha de um desviado ou transviado ou irresponsável o que não gostaria que fizéssemos a nossa filha. Contou-me um pai, Divaldo, eu frequento casas especiais. E certo dia, em que eu escolhi alguma fotografia, quando fomos para a intimidade, era minha própria filha, que frequentava o bordel. Mas ela estava muito maquilada. Ele não reconheceu na fotografia. Então, quando ele chega, era a filha. E um olhou para o outro, e eu disse, não conte o resto. Não é necessário. Agora o senhor é responsável, porque o senhor se educou assim, e ela compreendeu que tinha o direito de ser como o senhor. É um direito, transmissível pelo exemplo. Então, estamos necessitando de Jesus. No além-túmulo, a questão é terrível. Porque essa falsa necessidade continua. Eu falei que o perispírito fica ligado. E ele vai ao sensualista, ao alcoólico, ao tabagista, ao usuário de drogas, para continuar. E já tenho visto, porque me hospedo em muitos hotéis, de tal forma que eu retiro o lençol e o travesseiro, envolvo numa toalha a minha pasta, que é mais ou menos assim, durmo sobre ela no chão, porque a cama está infectada de miasmas, de viroses, de vibrações as mais vis, as mais perturbadoras. Quando a união sexual é um ato divino, é o mais belo da vida, porque é graças a ela que Deus nos permite a perpetuação da espécie. Amemos, unamo-nos, porém respeitemo-nos, porque esse aparelho delicado, eletrônico, facilmente degenera. Facilmente vamos necessitar de substâncias químicas, porque a imaginação não será suficiente para atender. E lhes falo com a alma, com o coração, porque eu os vejo. Vejo em pessoas amigas sensuais a coorte de espíritos vampiros. O indivíduo já não sente quase mais nada. É só a novidade de algo diferente. É só a tentação de uma pessoa difícil. E aquele orgulho masculino conseguiu. Mas conseguiu frustrado. Porque a identidade sexual é muito delicada. Primeiro é psicológica. Permita-me a palavra. Impotências psicológicas. Frigidez psicológica. E a mulher, para não se sentir mal perante o marido, ou o amante, ou o companheiro, faz de conta que se sente muito bem.
As estatísticas Kinsley americanas dizem que 70% do sexo feminino não sente as propaladas emoções e sensações da imprensa burlesca, que somente fala de erotismo, não mais de sexismo, erotismo. Então, espíritas ou simpatizantes que somos, vivamos felizes. Encontremos a alegria de viver aqui, neste mundo denso, para irmos ao mundo sutil, igualmente leves, sem tormentos, sem buscas, sem desesperos, porque o reino de Deus começa aqui na terra. Se eu me excedi, o que não é do meu temperamento, se alguma palavra pareceu grotesca, desculpe-me, mas meditemos, porque o mundo melhor se-lo-á quando cada um de nós for melhor. E então esperamos que nesta semana, que atrai um dos maiores públicos do Brasil, em ordem que eu conheço é o número 3, é a Conferência de Curitiba, é a Cimesp do Recife, é a Semana Espírita de Vitória da Conquista, que eu venho há 62 anos sem parar. Então vamos amar-nos mais, desenvolver o sentido do pudor, porque como encerrava Rolumei, a humanidade degenerou quando nós perdemos os laços de família, quando nós abandonamos as tradições, quando nós nos transformamos em objeto sexual. E a mulher que desejou tanto a feminilidade, ainda dizem os modernos sexólogos, não conseguiu ser feminina, são exceções. Conseguiram agir de forma masculina, fazerem as coisas ignóbeis que o homem faz, como se fosse valor de feminilidade. Então, ser feminino é muito maior, muito mais nobre e acima do vulgar a que o coração feminino está se deixando conduzir. E que exoro a proteção divina, porque vejo muitos bons espíritos aqui conosco, ajudando-nos e exortando-me a falar essas questões mais delicadas, mas que fazem parte da nossa vida, para sermos espíritas, irmãos dos que sofrem, amigos dos infelizes. Pelo tempo utilizado, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.